Olá pessoal, esse é mais um vídeo sobre as mães narcisistas e me pediram para fazer um vídeo falando sobre a sabotagem que as mães narcisistas fazem com suas vítimas, as suas filhas, o bode expiatório, até mesmo dourado. Bom, esses dias eu fiquei sem gravar, porque minha imunidade, apesar de eu buscar uma alimentação mais saudável, de estar controlando as alergias alimentares que eu tenho, eu sempre tive a imunidade muito baixa, de viver gripado, com virose, desde a infância. E eu relaciono isso ao meu sistema, à questão psicológica. Já tive fibromialgia, já tive outras doenças relacionadas com psicossomático e conversando com vítimas e até inscritas do canal mesmo, me relataram que tem doenças psicossomáticas. Eu acho que isso não é à toa, eu até achava que talvez era até uma coincidência ser vítima de mãe narcisista e ter fibromialgia, mas a quantidade de gente que me relata ter fibromialgia, problemas gástricos, de tamanho estresse, traumas que viveram, que eu acho que não é só uma coincidência de números não, eu acho que tem uma relação sim. Então acho que a primeira sabotagem que eu posso estar abordando nesse vídeo é a questão da saúde. As mães narcisistas sabotam a saúde dos filhos, talvez por negligência alimentar, talvez por questão de higiene. Desde a infância, essas crianças que são vítimas de mães narcisistas são negligenciadas e por passarem, são negligenciadas e podem sofrer doenças diversas, né, não relacionadas à questão psicológica, mas devido aos traumas e aos abusos que são submetidas, elas podem sim ter doenças psicossomáticas, como que é o caso da fibromialgia, dentre inúmeras outras. Já até também falei sobre algumas doenças que o bode expiatório, que eu já notei que o bode expiatório, a maior quantidade de vítimas que eu conversei, por quantidade de doenças. Eu fiz um vídeo explicando, se você não assistiu, clica aqui. Então a sabotagem, eu entendo isso, que pode ser tanto doenças psicossomáticas, doenças psiquiátricas, desde depressão, estresse pós-traumático, mas doenças físicas também. Eu não sei se elas fazem de propósito ou não, mas é uma forma de sabotar os seus filhos, para que eles continuem dependendo dessas mães narcisistas financeiramente, dependendo para morar, dependendo para se alimentar, dependendo para comprar remédios. E a mãe narcisista gosta de ter uma pessoa incapacitada em casa, ter uma filha incapacitada, porque é mais uma coisa para ela se vitimizar, né? Com os amigos, com os vizinhos. Ai, minha filha está doente de novo, ai como eu sofro. Olha, minha filha já está com 30 anos, com 25 anos, com 20 anos, e ainda tem que cuidar dela, porque só vive doente. Talvez a imunidade dessa pessoa está baixa, ó. E sempre foi baixa, a minha imunidade desde quando eu me entendo por gente sempre foi baixa. Fiquei esses dias sem poder gravar, porque minha filha pequena pegou uma virose que passou para mim, que eu passei para a mais velha. Então eu fiquei uns dias sem gravar, me recuperando aí dessa virose. E mim não foi tão forte, acho que a questão da alimentação, de você mudar hábitos, colabora. Mas minha imunidade nunca vai ser como de uma pessoa que nunca passou por traumas, nunca passou por estresse pós-traumático. Nunca vai ser assim, lá em cima, igual de uma pessoa que não passou pelo que a gente passa, pelo que a gente já viveu, a gente que é vítima de mães narcisistas. Realmente, isso daí já é comprovado, que tem ligação sim. No semestre passado, na faculdade, a gente estudou sobre o sistema imunológico. Então, um dos pilares, né, um dos três do pilar da imunidade é a questão psicológica. Tanto que aí tem pacientes com câncer, que pioram muito depois que descobrem o câncer. Isso não é à toa. Realmente tem respaldo para isso. Então, se nosso psicológico não está bem, se a gente está depressivo, a nossa imunidade baixa, a gente fica suscetíveis aí, ó, inúmeras doenças. Então, eu acredito que uma de tantas sabotagens, uma delas é a questão da saúde, que eu acho que elas fazem por não gostarem dos seus filhos mesmo e também para depois se ficarem se vitimizando. Ai, como eu sofro, como minha filha que vive doente. Também eu acho que as mães narcisistas, elas acabam sabotando seus filhos psicologicamente, não com transtornos e doenças, né, como eu já falei antes, mas com autoestima baixa, falta de confiança. Isso tudo impede com que essa pessoa cresça sendo um adulto saudável, tomando decisões saudáveis, se relacionando com pessoas saudavelmente, porque uma pessoa com baixa autoestima baixa pode vir a virar capacho em alguns relacionamentos, com patrões, sendo capacho de patrão,
por ter uma autoestima baixa, por ter uma autoconfiança zero. Já vi vários relatos e quase todas as vítimas que eu converso realmente não têm autoconfiança para nada. Como que vai ser um profissional de sucesso se não tem autoconfiança? Duvidando da própria sanidade mental, isso é muito relatado. Várias vezes eu duvidava se eu realmente tinha alguma sanidade mental, de tanto elas, minha mãe narcisista, e elas fazem muito isso. Fazer uma jogada na sua cabeça para você pensar que você está ficando doido, para você duvidar das coisas que elas fizeram, fazendo um jogo de negação do que elas fizeram, para você pensar que você está ficando louco. Então isso tudo interfere e sabota essas vítimas para que sejam pessoas de sucesso, que saia desse cativeiro, da casa da mãe narcisista, que seja sucesso na profissão escolhida, se é que um dia tiver a capacidade de escolher uma profissão, porque pode ser que essa vítima seja tão confusa psicologicamente, devido a tudo que sofreu, que talvez nem conseguiu ainda se achar, se encontrar e escolher uma profissão. Tudo porque seu psicológico está abalado. Então, essa pessoa, de repente, não vai ter sucesso em várias áreas da vida. Não só na questão de trabalho, de emprego, de carreira, não. E também tem a sabotagem de relações amorosas e de amizade. Já vi relatos também de vítimas que falam que as mães sabotavam quando encontravam uma amizade boa. Minha mãe narcisista, nossa, morria de ciúmes de uma vizinha nossa, que sempre foi uma grande amiga para mim, que era uma pessoa mais velha, acho que por isso que ela tinha tantos ciúmes, e tentava, né, impedir essa amizade aí. Então eu já vi esses relatos, sim, de quando às vezes as vítimas conseguem ter um ombro amigo para desabafar, e essas mães essas mães narcisistas começam a fazer jogo de intriga para afastar essas amigas. E nas relações amorosas também, cuide, né, que a gente sempre comenta, você está casado, cuide do seu casamento, porque ela vai tentar, se você ainda tem contato, ela vai tentar prejudicar o seu casamento, a menos que você esteja mal casado. Porque quanto pior o candidato, mais essa mãe narcisista vai te empurrar para cima dele. Para ser mais um problema, para ela depois ficar, ó, como eu sofro, estou com um problema, estou preocupada com a minha filha que se casou com uma péssima pessoa. Se não for uma péssima pessoa, de fato, for de repente uma pessoa boa, ela vai criar alguma coisa negativa para denegrir a imagem aí desse parceiro da filha, para se lamuriar aí com as pessoas. Tem um relato até de vítima que a mãe narcisista praticamente empurrou para cima de um traficante que desgraçou com a vida dela, e para ela se livrar foi o maior sacrifício. E a mãe narcisista incentivava. Quando teve um candidato bom partido, ela não quis, né, impedir esse relacionamento. Quando ela se envolveu com um traficante, a mãe praticamente empurrou e despachou ela para longe. A minha mãe narcisista sempre dizia que homem era tudo igual, e que se eu achava que eu fosse casar para ser feliz, que isso era uma mentira, porque homem não prestava e todos eram iguais. E no meu primeiro casamento não foi legal, foi um fracasso, não deu certo. E em alguns momentos de brigas, eu pensava em voltar para a casa da minha mãe, ou aparecer, né, para passar de repente uma noite por conta de brigas. E aí eu pensava, não, eu não vou, porque toda vez que eu ameaçava ou pensava em falar que eu ia para lá porque tinha brigado, ela falava, não, homens são todos iguais, olha, não tem problema não, isso aí você tem que aguentar, casou, casamento é para a vida toda. Eu nem tinha casado realmente no civil, e nem no religioso, nem nada. Mas na cabeça dela eu tinha que aguentar, porque o perfil desse meu ex era idêntico, bem parecido com o do meu pai, né, que não foi lá uma boa pessoa. Então ela me incentivava a ficar nesse relacionamento. Teve uma vez, madrugada, eu tive essa briga com esse ex-relacionamento. Estava próxima à casa dela, não tinha como eu voltar para casa. Eu voltei a pé, sozinha, cruzei vários bairros super perigosos, com esse meu ex atrás, muito bêbado, e me vigiando de longe, e eu andando, eu sei que eu estava num sofrimento tão grande, porque eu não sabia, eu tinha 18 anos na época, se eu ia para casa da minha mãe pedir socorro, ir lá e escutar ela falando que era para me continuar naquela vida, ou se eu continuava e ia caminhando para casa. Em um determinado momento eu ajoelhei no chão, no meio da rua, e tinha umas senhoras voltando de uma vigília na igreja. E eu ajoelhei ali, chorei e falei, Deus,
me tira daqui que eu não quero mais viver, eu não aguento mais essa vida sem sentido e vazia, sofrida, não quero mais. E aí as senhoras me viram e me levaram para a igreja e fizeram um momento de oração comigo. Logo depois esse ex-marido meu foi lá e elas ficaram com medo dele ser agressivo, ele nunca foi agressivo. E aí ele me tirou de lá e me levou para casa. Mas sempre teve essa jogada de que quanto pior o relacionamento, mais você tem que aturar. Duvido que se fosse algo bom, um relacionamento bom, que ela ia incentivar a continuar, ela ia incentivar para acabar. Então elas sabotam mesmo as filhas nas relações amorosas e também nas amizades. É um tipo de sabotagem também. Para ferrar mesmo, para que essa filha não seja feliz, não tenha amigos, porque ela é infeliz. E normalmente essas mães, não conheço nenhuma mãe narcisista que tenha um casamento de sucesso. Minha mãe narcisista ficou casada com meu pai até que a morte separe. Porque ela manipulava ele, meu pai era um psicopata, pedófilo, né? Então só dá certo se forem dois psicopatas aí juntos. Ou se for algum bobalhão que elas possam manipular à vontade. Então elas não têm felicidade na vida delas. Então elas não querem que as filhas sejam felizes também. Então sabotam os relacionamentos amorosos e de amizade para que essa filha seja infeliz mesmo, como elas. Se elas não têm na cabeça delas, se elas não têm direito de ter felicidade, as filhas também não vão ter esse direito. E também tem a sabotagem financeira, onde essas mães narcisistas, de repente E também tem a sabotagem financeira, onde essas mães narcisistas de repente proíbem as filhas de estudar. Já vi casos assim de proibir a filha para cuidar dos irmãos, essa vítima tem que cuidar dos irmãos. Ou de repente, né, achei engraçado que uma macaca voadora que tentou de alguma forma fazer leve trás e que eu cortei bem logo quando eu soube, quando eu fui conversar a respeito da minha mãe narcisista ter pego meu diploma de ensino médio, meu histórico, e ter sumido. Vamos dizer que ela sumiu com ele, para não dizer de fato o que aconteceu. E eu fiquei ela me tirou o direito de estudar quando eu tinha 17 anos. E por ela ter trabalhado a vida toda na Secretaria de Educação, eu ingenuamente acreditei que não tinha mais jeito de estudar. Porque ela falava, olha, não tem como, acabou seu histórico, você não tem como voltar a estudar. E eu acreditei, eu falei, bom, minha mãe, né, minha mãe me ama, ela sabe o que ela está falando, ela é entendida no assunto. Eu acreditei. Então passei bons anos e só voltei a estudar e fiz o EJA o ano passado, quando a minha ficha caiu de que se eu de repente fosse atrás desse histórico, que a escola já tinha fechado e tudo, se eu fosse na superintendência do estado, eu ia resgatar esse histórico. E aí eu resgatei esse histórico e concluí o ensino médio. Mas tem vítimas que podem de repente ficar o resto da vida achando que não podem voltar a estudar, ou que a mãe tirou o direito de estudar, e tem casos realmente que a mãe tira e fala, você não vai estudar mais para tomar conta dos seus irmãos. E aí, conversando sobre essa sabotagem que minha mãe fez com essa macaca voadora, ela falou assim, mas sua mãe pagava cursinho para você de informática, eu lembro que ela pagava. Óbvio que em algum momento ela pagou alguma coisa para mim, para me comprar, e também para não ficar estranho, né? Tipo, poxa, ela tinha condições de pagar, nunca pagou um curso para filha, que estranho. E também para quando aquela amiguinha ligar, não, fui lá pagar a mensalidade do curso da Virgínia, para se exibir como excelente mãe narcisista que ela sempre foi. Então, em algum momento, elas podem fingir para a sociedade que estão cuidando muito bem, e estão pagando curso, ou estão matriculando essas filhas na escola, mas na verdade não é isso que elas querem que elas tenham insucesso financeiro, de escolaridade, tudo para que fiquem dependendo delas financeiramente. E elas vão comprar essas vítimas. Já vi inúmeros relatos, eu achava que era só comigo, pensava, caramba, quando eu descobri, né? Minha mãe a vida inteira me comprou, por eu ter vários problemas de saúde, como eu já falei, eu tenho um tumor na coluna, tenho outros 5 problemas na coluna. Por isso eu não trabalho, não tenho condições de trabalhar no emprego formal, de carteira assinada, que eu, de repente, tenho que ficar tantas horas sentado. Eu não posso ficar tanto tempo sentado, não posso ficar também em pé, porque eu também tenho a sola do pé, o osso do pé ainda é desgastado, então eu sinto dor. E também não posso ficar muito tempo em pé por conta da coluna, então isso me impede de trabalhar fora.
E claro que sem ter uma faculdade, sem ter uma profissão, vivi de bico. Nos últimos 6 anos praticamente eu vivi de bico. Tive minha empresa que não deu certo, nossa, ela soltou fogos por não ter dado certo. E até hoje, quando pessoas na rua falam, eu sabia que não ia dar certo. Nada dá certo para a Virgínia, né? Ai, coitada, tem que ajudar ela. E de lá pra cá, desde quando, isso foi em 2014, quando eu fechei a empresa que eu tinha, ela que vem me ajudando por eu não poder trabalhar com horários fixos. E foi uma forma dela me comprar. E quando eu descobri sobre narcisismo, ela achou que eu não fosse ter a coragem de me afastar dela pela questão financeira. Porque só o salário do meu marido para manter toda a casa, tudo, era bem complicado. A gente achava que seria bem complicado se ela não ajudasse. E quando eu rompi com tudo e financeiramente também. Mas como Deus é Deus, tem aparecido clientes para mim. E para a honra e glória do nome de Jesus, pagar aqui de cristã, não é do meu tipo fazer isso. Mas eu creio que é coisa de Deus mesmo. Não tem faltado nada na nossa casa. Quando a gente pensa que vai faltar, aparece, graças a Deus, clientes para mim, para meu marido. Então elas sabotam sim financeiramente essas filhas, para que fiquem dependentes dela. É como se fosse um calo, ó. Eu falo o que eu quiser de você, e às vezes eu via minha mãe falando mal de mim para outras pessoas, eu pensava, nossa, que minha mãe faz isso, né? Ah, deve ser o jeito dela, deixa pra lá. Eu achava que não era por maldade, nem imaginava que ela era narcisista. Mas de repente tem algumas vítimas que sabem, não tem coragem de romper, porque depende financeiramente. Por essas mães comprarem, literalmente comprarem. Já vi um caso também, uma vítima, que a mãe emprestou um ponto de comércio, né, para essa filha ter lá, ela e o marido estarem trabalhando, e essa mãe narcisista meio que, ó, segurava ela por conta daquele ponto de comércio que era o ganha-pão deles, e falava mal dela e tudo, e ela continuava na relação. É como se fosse um jogo, não é um jogo, como eu vou dizer, toma lá e dá cá. É algo que elas fazem para segurar essas filhas com o controle financeiro. Principalmente daquelas que ainda são adolescentes, e tem, né, muitas vítimas adolescentes, por não trabalharem fora, ficam aí sendo reféns dentro do cativeiro por não serem independentes financeiras. Fiz um vídeo com a ajuda de uma amiga que tem formação na área financeira. Se você não assistiu, assista esse vídeo se você quer ser independente financeiramente. Vou deixar ele aqui para você assistir. Bem, é isso. Eu acredito que todas essas áreas que as mães narcisistas sabotam são áreas muito sérias e trazem muitos prejuízos, mas acredito também que tem como recuperar isso. E a gente, quando rompe, todo rompimento é doloroso, mas aí a gente vê que a gente consegue andar com as nossas próprias pernas sim, porque a gente é muito forte e Deus também está sempre do nosso lado, tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo, compartilhe com uma vítima de mãe narcisista. Talvez queira entender um pouco sobre essa dinâmica dessa sabotagem aí que as mães narcisistas fazem. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!